Meu querido, minha querida, graça de Deus e a paz de Deus sobre a sua vida. Estamos aqui de novo, mais uma vez, nos nossos 10 minutinhos multiplicados. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração tremendamente. Hoje nós vamos falar sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo escrita aos Coríntios. Estamos seguindo uma ordem aqui, próxima da cronologia das epístolas paulinas. Eu falei de Gálatas, depois falei de 1 aos Tessalonicenses, daí eu falei de 2 aos Tessalonicenses e hoje eu venho aqui falar sobre 1 aos Coríntios. Seguindo a ordem, Paulo estava em Éfeso nessa ocasião, por volta do ano 52, 53. Ele escreve de Éfeso para os irmãos de Corinto, porque ele foi informado por alguns irmãos da família de um homem chamado Cloé, que estava havendo divisões na igreja e uma série de problemas que foram relatados. Interessante, né, que não tem aqui negócio de passarinho me falou, não é muito importante isso, né? Quem falou foi mencionado. E não tem esse negócio de dizer, porque se quisermos tratar das coisas de Deus na luz, temos que falar na luz. Então, ele informou aos irmãos sobre isto. Essa igreja, o apóstolo Paulo, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, Paulo passou 1 ano e 6 meses entre os irmãos. Era uma igreja que tinha um público variado, pessoas que vieram dos mais diversos segmentos sociais. Alguns vieram do meio da riqueza, a maioria do meio da pobreza, outros da escravidão, outros vieram do meio da prostituição, do homossexualismo, dos vícios, das bebedices e tantas outras coisas. Foi uma igreja de pessoas que foram compradas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aqui nesta carta, que eles foram enriquecidos em toda a sabedoria, eles foram enriquecidos no Espírito para que eles pudessem crescer e não depender da sabedoria do homem. Já que Corinto era uma cidade muito cosmopolita, grande, uma cidade próxima de Atenas, uma cidade na Grécia. E a Grécia era o berço da filosofia daquele mundo, mesmo estando dominados pelos romanos, a cultura romana, na verdade, era a cultura grega. Os gregos, a cultura grega nunca se submeteu à cultura romana. Houve adaptações nos panteões em relação aos deuses, houve adaptações na lei, é óbvio, os romanos estabeleceram a sua lei, mas a cultura era basicamente grega. A língua franca naquela época era o grego, conhecido atualmente como grego koiné, o grego que difere do grego antigo, clássico, e que anos e anos foi considerado um grego do Espírito Santo. Mas depois que Champollion descobriu uma lápide escrita em 3 idiomas, nos hieróglifos egípcios, se não me engano, em assírio, e também do lado o que foi depois nomeado grego koiné. Eles fizeram as adaptações e descobriram a língua. E aí então os estudiosos vêm estudando há muitos e muitos anos. Então Paulo se comunicou com esses irmãos e passou para eles a sabedoria de Deus. Alguns acham que o apóstolo Paulo veio meio quebrado lá de Atenas, porque em Atenas a sua pregação não atingiu os resultados que provavelmente ele esperava. Mas é mais ou menos a história de Dwight Moody, quando foi pregar numa cidadezinha dos Estados Unidos, e na hora da conversão vieram alguns gatos pingados. Um garoto assim meio lourinho, né? Chamou bastante atenção porque ele era muito loiro. Era Billy Graham o nome daquele rapazinho, Billy, garoto novo, e que mais tarde se tornou o maior conquistador de almas do século XX. Mais de 280 milhões de pessoas ao redor do mundo conheceram a fé em Jesus Cristo através de Billy Graham, que a gente chama de Billy Graham aqui, né? Bem,
Lá em Atenas, apenas Dâmaris, que provavelmente era uma prostituta de luxo, já que o Areópago não tinha lugar para as mulheres. Dionísio, que era um filósofo, não sei se era epicureu ou estoico, mas que se converteu à pregação de Paulo. Alguns outros irmãos, alguns outros que estavam presentes também se converteram. Formou-se um pequeno núcleo em Atenas, mas dali Paulo foi embora para Corinto. E a maneira que ele descreve no capítulo 2 a sua chegada parece demonstrar que ele estava muito pouco interessado em querer usar filósofos ou querer se basear em pensadores daquela época, mas ele veio assim tentando mesmo mostrar a unção e o poder de Deus na vida dos corintos. O resultado foi evidente, muitas pessoas se converteram, formou-se uma igreja de posses. A cidade de Corinto era uma cidade interessante, porque próximo dela tinha um porto chamado de Cencreia, que fazia conexão entre o mar Egeu e o mar Adriático. E para que os navios evitassem passar pelo sul da Grécia, onde passavam os grandes furacões, os grandes ventos, um deles chamado Euroaquilão, que anos mais tarde veio a cometer o navio de Paulo, levando-o ao naufrágio no mar Adriático, eles passavam o navio por dentro da terra. Eles colocavam navios em rodas e carros, e esse navio era literalmente levado de um lado para o outro. Custava muito caro, era um pedágio caríssimo. E assim aquela região se tornou uma região fértil e cheia de dinheiro. E ali surgiu uma igreja. Mas além dos pobres e dos que vieram do meio da classe baixa ou do meio dos vícios da sociedade, vieram também pessoas que eram cultas, pessoas que tinham educação, que tinham formação. E essas pessoas começaram a conviver todos juntos no mesmo lugar. Pessoas com costumes diferentes e hábitos diferentes. Paulo começa dizendo que se as pessoas de fato tivessem conhecido a sabedoria de Deus, eles não teriam jamais matado ao Senhor Jesus. Porque se tivessem conhecido esta sabedoria que é revelada em mistério, porque Paulo fala que revela os mistérios com os experimentados, ou seja, com irmãos e irmãs que já estão ali sensíveis às coisas espirituais de Deus, ele mostra que muitas profecias do Antigo Testamento não poderiam ser compreendidas à luz da sabedoria natural. E foi por causa disso que as autoridades judaicas, homens que eram versados nas Escrituras, homens que tinham um treinamento bíblico, mas muitas vezes um treinamento mais digamos assim, baseado nas interpretações da lei, da Torá, ou seja, na Mishnah e na Gemara, ou no conjunto disso tudo que chamava-se Talmud. Havia o Talmud de Jerusalém, havia o Talmud da Babilônia, cada um, às vezes as interpretações variavam. E muitas vezes a palavra em si não era examinada. Embora Jesus deixou claro que muitos intérpretes examinavam as Escrituras e eles sabiam que naquela Escritura tinha a vida. A vida de Deus estava nas Escrituras. As Escrituras só poderiam ser compreendidas por uma forma espiritual. Mas estes homens da época de Cristo que o crucificaram não tiveram acesso a essa sabedoria, apesar de terem cumprido com o propósito eterno de Deus. Voluntariamente, eles entraram no propósito predestinado de Deus que iria acontecer com o Cristo, conforme diz em Isaías capítulo 53. E diz lá o apóstolo Paulo, porque se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. E te digo mais, nem o diabo iria permitir a crucificação, porque a gente sabe que Jesus venceu o diabo na cruz. Mas Satanás instigou as autoridades para matar Jesus. Mas o apóstolo fala aqui, movido pelo Espírito. Mas é como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele continua dizendo, mas
Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então a crucificação de Jesus foi uma grande surpresa para o mundo natural e para o mundo espiritual. Satanás foi pego de surpresa. Satanás não imaginava que o que estava sendo arquitetado ali naquela hora, e com a participação dele, sem que ele pudesse imaginar, Deus permitiu com que o seu plano fosse cumprido. As coisas de Deus são coisas notáveis, né? A gente vê que apesar de Deus ter levado os judeus para a Babilônia, Deus preservou o povo dele dentro da Babilônia, dentro dos muros, apesar de toda aquela idolatria, de todos aqueles deuses. Deus, na sua sabedoria, preservou Israel e Judá na Babilônia. Deus lá na Babilônia juntou aqueles dois povos e transformou-os em um de novo, para trazê-los de volta, sem divisões. Então as coisas de Deus elas fluem de uma forma que não será pelo entendimento natural que nós vamos perceber. E Paulo fala isso claramente. E quando Satanás começou a perceber o crescimento daquela igreja, uma das coisas que o diabo não pode fazer é acabar com a igreja. Mas tu e eu podemos. Porque nós somos feitos à imagem de Deus e agora, como o nosso espírito está sendo transformado de glória em glória, na própria imagem do Senhor, através do Espírito, então nós, muitas vezes, com as nossas palavras e com as nossas declarações, nós detonamos a obra de Deus. E uma das formas mais eficazes de se detonar a obra de Deus é através da divisão. Quando um trabalho está dando certo, quando há resultados, quando o povo está sendo salvo, as vidas estão sendo transformadas, líderes estão sendo formados, igrejas estão sendo multiplicadas, a palavra está sendo pregada livremente. Quando a gente percebe que não apenas o líder, mas outros líderes com ele são capazes de fluir na palavra, o adversário vai se levantar contra aquele local. Isso aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas também. Porque a melhor maneira de acabar com a igreja é dividindo-a, é eliminando a sua força. Porque 10 homens empurrando um carro é uma coisa, se 5 saem já é outra. E se 3 deles saírem já é outra. O carro continua lá, aqueles 2 vão ficar fazendo força. E os outros 3 que saíram, os 5 que saíram, e os mais 3 que saíram, não vão ter forças para empurrar um carro de novo. E geralmente o adversário vai dividindo a igreja, para que ela não tenha força. E assim o adversário quis fazer na igreja de Corinto. Foi dividindo-a. E aí então foram surgindo os modelos da fé. Uns queriam seguir o apóstolo Paulo, que era o pai daquela igreja. Mas outros diziam, não, eu vou seguir a Cristo, ao Cristo de Paulo. Eu não tenho que seguir a Paulo, tenho que seguir a Cristo. E esses pareciam os mais espirituais, né? Porque quem é que não deve seguir a Cristo? Mas o próprio Senhor estabeleceu na igreja uns apóstolos, outros profetas, em primeiro lugar apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Isto no ponto de vista ministerial e no ponto de vista governamental eclesiástico, ele estabeleceu bispos, presbíteros e diáconos para que eles então cuidem da igreja. E a palavra é clara, a própria palavra do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, que as pessoas devem se submeter às autoridades da igreja. Mas para os espirituais, eles têm que submeter a Cristo. No fundo, estão se submetendo a si mesmos. Eles não acham evidência na Escritura para dizer isso, senão aquelas declarações soltas, de que eu não sigo homens quando o apóstolo Paulo fala. Tira essa palavra de Paulo do contexto que ele estava falando, e aí dá a impressão de que Paulo não estava debaixo da autoridade de ninguém. Mas quando precisou resolver problemas sérios da igreja, Paulo recorreu à igreja de Jerusalém, a igreja mãe, recorreu aos apóstolos que estavam antes dele, e se submeteu às decisões de Tiago,
que era o líder, apóstolo, presbítero da igreja de Jerusalém. Então, os que eram de Cristo pareciam os mais espirituais. Aí tinham aqueles que eram de Apolo, que na verdade esses gostavam mesmo daquele pregador eloquente, fluente, aquela pessoa que usava de um vocabulário especial, aquele cara que falava e, nossa, ele sabe demais, ele conhece muito, que coisa. E outros que achavam que Barnabé, que era o antigão dali, né? Porque Barnabé era um discípulo antigo, até mesmo mais antigo que Paulo, e foi Barnabé quem foi buscar Paulo antes de mandá-lo para Tarso. Foi ele que pegou Paulo, levou lá no meio dos irmãos, falou: ele é crente, ele é um servo, acredita nele. O pessoal: olha aí, Barnabé, cuidado. Aí logo moveram a perseguição contra Paulo, mandaram Paulo para Tarso. Paulo ficou uns 10 anos lá em Tarso, aí aparece Barnabé lá: olha, nós estamos com um trabalho lá em Antioquia da Síria, só está faltando você. Paulo, evidentemente, não estava inativo. Diz a Bíblia em Gálatas que ele estava pregando nas regiões da Síria e da Cilícia. Ele estava metendo a mão no arado, mas quando chegou esse convite, ele viu ali uma oportunidade de entrar num mover que de certa forma era ligado à igreja de Jerusalém. Ligado no espírito, porque a igreja de Antioquia não começou com um mover da igreja de Jerusalém, mas foi o resultado da fuga de irmãos que tentavam se livrar da perseguição movida por Saulo de Tarso. Isso é uma outra história. Mas a verdade é que Barnabé era o mais antigo de todos esses ali, com exceção de Jesus, é claro. Mas através dessa forma de dividir, de mostrar que a igreja pode se segmentar, Satanás conseguiu acabar com o trabalho da igreja de Corinto. Eu falo isso para vocês com tristeza, por quê? Porque se você pegar um documento antigo chamado Epístola de Clemente Romano, ela é uma carta escrita por um seguidor, um sucessor de Paulo, que escreve mais ou menos lá pelo ano 90. Ele escreve para a igreja de Corinto. Olha, 40 anos depois que Paulo escreveu, e ele escreve contando os mesmos problemas, contando as mesmas coisas. Foi uma igreja que não mudou, porque ela se dividiu, ela se acabou. Uma igreja que tinha tudo para dar certo. Você imagina a localização de Corinto, o dinheiro que eles tinham, o potencial que eles tinham lá dentro. Nossa, irmãos, eles poderiam ter chegado a muitos lugares, porque nós podemos fazer muitas coisas juntos, mas poucas coisas separados. E quando o adversário consegue perceber que existe um lugar com um potencial muito grande, ele vai atacar. E ele vai tocar naquelas pessoas que estão menos preparadas espiritualmente, mas com sonhos. Nem todos os sonhos são sonhos de Deus, mas tem pessoas que acham que os seus sonhos são de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: melhor é um ótimo presbítero do que um péssimo pastor. Às vezes a pessoa está ali para ser um presbítero, para dar suporte, para cuidar do rebanho, para ajudar o ministério, para crescer junto, mas o cara quer o dele. Ele quer o dele. E aí então, dá no que dá. E aí então, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele faz uma reprimenda aos coríntios. Ele diz o seguinte: porque nós, os apóstolos, nós somos como que a escória do mundo. Vocês crescem, a gente não. Vocês são tudo, nós não somos nada. Me ouve, o apóstolo Paulo está falando para eles. Me ouçam, me ouçam. Ouçam a quem gerou vocês. Ele até fala aqui uma passagem interessante que eu queria citar para vocês. Ele fala assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar,
Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus, amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, eles eram uma igreja que tinha muitos mestres que visitavam, muita gente que ia lá, muitos pregadores que gostavam de ir lá, talvez a oferta era boa para eles. Não é errado abençoar um pregador, é óbvio. Então, pode ser isso. Muitos iam lá, uma igreja que recebeu Pedro, Paulo, Barnabé, Apolo e tantos outros pregadores, Timóteo, nossa, Tito mais tarde, uma igreja que estava acostumada com uma palavra forte, uma palavra de instrução. Aí muitas vezes a pessoa ela começa a crescer espiritualmente e ela vai esquecendo o papai dela, o pai espiritual. Ela vai colocando ele de lado assim, sabe? Mas isso vai ser uma história que nós vamos contar mais à frente. Tá bom? Vamos fazer uma segunda parte dessa carta aos Coríntios. Uma carta grande, são 16 capítulos. Vou tentar ver o que eu posso fazer. Mas a gente já sabe que 10 minutinhos é só o nome, né? Agora o negócio cresceu mais do que 10 minutinhos. Mas vamos fazer a segunda parte daqui a pouco. Paz de Deus, querido. Tchau.